gênero. Nós não estamos falando de ciência de gênero, estamos falando de uma ideologia. Qual é o jogo que está aí? Esses esquerdopatas descobriram, tá? Isso aí é grande a história. A história é grande. É o seguinte, a família é o último reduto de autoridade que existe. Então eles querem que um grupo político, uma elite política, determine sobre a sociedade, tirando a autoridade dos pais. A ideologia de gênero, tá? Ela libera tudo. Eles não falam, porque não interessa ainda falar devido à rejeição da sociedade. Mas a ideologia de gênero, que já tem muita coisa que nós estamos vendo aí na escola, é sexo bestial, é incesto, é a pedofilia, é o homossexualismo, todo tipo. Engraçado que eu já tive tanta discussão de que o camarada nasce homossexual e tal, e agora eles optaram pela ideologia de gênero. Ninguém é nada, nem hétero nem homo. Você é o que você quiser ser na hora que você quer. A questão é que é uma ideia ideológica para tirar o poder da família. Tem um projeto de lei, ok? Feito por um deputado do PT, um deputado do PSOL, que autoriza, para dar autorização a crianças de 12 anos a mudarem de sexo sem pedir consentimento a pais. Que loucura é essa? Aonde nós vamos chegar na sociedade? Até onde nós vamos, tá? O abuso, tá? de uma... querendo ensinar, né? Eu acho que é uma cortina de fumaça, doutor Guilherme. Vamos ensinar. Ensinar o quê? A criança, que ainda não está preparada para certas coisas, como foi dito aqui, artigo 229 da Constituição, quer tirar dos pais a autoridade da educação, a autoridade que eles têm na sua família e passar para a escola. Aí, meu amigo, aí não vai dar certo. Esse é que é o problema. Estão abolindo, doutor, Dia dos Pais, estão abolindo Dia das Mães, estão abolindo das escolas. Quer dizer, estão explodindo com tudo para poder chegar nesse centro que é a família. Pastor, eu tenho um exemplo bem caracterizador dessa luta. O que eles querem, na verdade, é manipular a mente das crianças. Porque com as pessoas adultas, eles não querem debate, porque eles não vão conseguir conquistar ninguém. Então, o que eles querem agora? O debate vai ser nas escolas. O debate desses grupos minoritários radicais é exatamente em creches e escolas, com as crianças. Então, numa sala de aula, que debate vai ocorrer entre crianças de 6 ou 8 anos e os seus professores? Não tem debate, porque a criança é vulnerável. A criança, ela é alguém que está em formação, e ali ela não está na presença dos pais. Eu quero dizer que a maioria dos professores discorda dessas políticas. A maioria dos professores, pastor, são homens e mulheres de bem, mas estão sendo obrigados por documentos da educação, obrigados por materiais didáticos, livros na escola, que tratam desses temas, e o professor acha que ele deve ministrar essas aulas. E tem dado, doutor Guilherme, o Congresso Nacional, o ano passado, rejeitou a ideologia de gênero. Quer dizer, como o legislador rejeita essa ideologia, e agora, há 8, 9 dias atrás, eles tentaram de novo, e a Câmara dos Deputados rejeitou novamente a tentativa de se colocar a ideologia de gênero como um assunto que, na verdade, como o doutor Guilherme falou, é uma manipulação vergonhosa das nossas crianças. E por falar nisso, tem um videozinho aí interessante sobre essa questão da criança, não é? Se ela está preparada, se ela não está preparada, como é que se fala? Vamos colocar aí. A fragilidade psicológica da criança e do adolescente é consenso mundial. A Organização Mundial da Saúde elaborou um relatório, por exemplo, que constata que crianças são induzidas abusivamente ao consumo de cigarro pelo simples fato de serem expostas à imagem de pessoas fumando em filmes. A recomendação da ONU é de não permitir a menores de 18 anos assistir a estes filmes. E aí, doutor Guilherme? Acabamos de assistir, pastor, a Organização Mundial da Saúde reconhecer a fragilidade psicológica da criança diante da simples imagem de pessoas fumando em filmes. Ou seja, é a ONU que está dizendo que as crianças, por uma simples imagem, crianças e adolescentes,
podem ser gravemente influenciados a iniciar o consumo de cigarros. Ora, da mesma forma, comportamentos sexuais, exposição à pornografia, ao erotismo ou a cenas impróprias para a idade dessa criança. Agora eu me refiro a questões sexuais, a questões ligadas a comportamentos adultos, que a criança não tem capacidade de entender e vai ser levada a praticar aquilo ou conforme o seu entendimento alterado, a comportamentos que não seriam naturais. Então, nesse sentido, é que a Constituição estabelece uma ordem. É a Constituição, de novo, que nós vamos falar. Ela estabelece uma ordem para a União. União Federal, você é obrigada a classificar de forma indicativa os programas de rádio e televisão com o objetivo de proteger as crianças de programas que sejam inapropriados então, ao seu entendimento. Então isso aí está na lei. Na Constituição. Está na Constituição. Tem que ter classificação indicativa, certo? Para as crianças, como é que está lá, doutor? A União é obrigada a classificar de forma indicativa os programas de rádio e televisão, tendo em vista a fragilidade psicológica da criança. E eu acrescentaria a psicologia, veja só, a psicologia é clara em dizer que até os 12 anos, criança é um ser em extrema fragilidade psicológica. Ele está muito sujeito à influência, a sugestões, não apenas do ponto de vista do consumo, mas também das práticas morais relativas à sua formação pessoal. Então, a criança precisa ser protegida até mesmo de informações. É por isso que a lei, de novo vou falar de uma lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina no artigo 79, lei no Brasil, artigo 79, as publicações dirigidas a crianças e adolescentes devem respeitar os valores éticos da pessoa e da família. De novo, é uma lei que diz o seguinte: a criança possui uma fragilidade psicológica, o adolescente também, e por isso, todo material, publicações, dirigido a criança e adolescente, deve respeitar essa vulnerabilidade psicológica da criança. Eu vou pedir, porque nós estamos vivendo uma situação tão incrível, de tanto abuso, de tanto desrespeito às leis, que você, que está dentro da legalidade, é chamado de otário, de retrógrado, de idiota, de conservador. E quem está burlando a lei é que é o moderno, é o progressista. Repete, doutor, repete a lei. Isso aí é uma lambada. Repete, isso aqui é lei no país, gente. E nós estamos com cara de tacho, deixando uma minoria ideologicamente destruir toda a história de uma pessoa. Porque aí eu sou psicólogo. A criança não sabe diferenciar entre sugestão, informação e ordenança. Quer dizer, o ser informação, que vai determinar sobre toda a historicidade dessa pessoa, está sendo detonado por uma minoria ideológica que está infringindo, errando, contrariando, ilegal, uma lei que protege as crianças e querendo introduzir isso na escola para atingir teu filho sem a sua autorização. Repete a lei, por favor. O artigo 79 da Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que toda publicação, material didático, revista, qualquer publicação dirigida ao público infanto-juvenil, essa é a dicção da lei, deve respeitar os valores éticos da pessoa e da família. Por quê? Porque também o artigo 249 do Estatuto diz assim: a família que não criar bem o seu filho poderá ser punida. Então veja só, se a família pode ser punida por não criar bem o seu filho, é natural que a formação moral desse filho, e isso implica sexual, porque você imagina, pastor, a criança de 6, 7 anos, que é apresentado, como está acontecendo em materiais didáticos de todo o Brasil, o tema masturbação. A criança na escola, que sem autorização, sem o conhecimento da família, isso é muito grave, a família está sendo enganada. Na escola, a criança de 6, 7 anos, que devia estudar português, história, ao invés disso, os professores estão sendo usados para orientar ou informar, entre aspas, as crianças sobre masturbação. Então essa criança, muito antes do que devia, e sem conhecimento dos pais, está sendo levada à erotização. O Brasil, que já é um país, um dos principais destinos mundiais de sexo com crianças, isso é reconhecido pelo mundo. Nós somos um dos países
mais procurados pelos pedófilos para manter sexo com crianças. Agora as escolas vão participar de um processo de apresentação de temas eróticos, obscenos, do ponto de vista da família. Eu tenho certeza que nenhuma família, a maioria das famílias brasileiras, não autorizaria um menino, uma menina de 7, 8 anos a ser orientada sobre masturbação por um professor. Eu tenho certeza que nem os professores, mas estão nos materiais didáticos, especialmente nas orientações da educação brasileira. Minha gente, a coisa é mais séria do que nós possamos estar imaginando. Porque você não tem filho pequeno, ok? Mas amanhã você é avô, né? Aí você tem parente, você tem sobrinho. Ou então aquela história, aquilo que não me atinge, eu não tenho nada com isso. Como que se uma deturpação de uma monta dessa não viesse a atingir a coletividade da nossa sociedade. É isso que eu tenho combatido aqui, eu tenho sempre dito, doutor Guilherme, eu não combato prática sexual de ninguém. Cada um faz do corpo o que quer, problema dele. Eu combato ideologia, eu falo isso há anos aqui. Eu combato ideologia, o que eles estão querendo ideologizar. Botar na goela de criança, botar na goela da família, onde a escola vai determinar naquilo que os pais têm autoridade e a responsabilidade. Agora, a incoerência é tão grande que o senhor está falando aí, todo mundo sabe de classificação indicativa na televisão. Quer dizer, para proteger a criança. Classificação indicativa para proteger a criança, mas na escola não. Pode ensinar a barbárie que quiser, a safadeza que quiser, a promiscuidade que quiser, e nós temos que engolir isso calado, porque senão a gente passa por retrógrado, sabe? Por conservador, porque os progressistas, você sabe que progressista é aquele que é a favor de aborto, liberação de drogas, liberação de prostituição, ensinar sexualidade à criança que não está preparada. Esse lixo moral que é de uma minoria e que quer impor a maioria da sociedade brasileira. Querem mudar paradigmas. Esse negócio é muito sério. Pastor, e o mais grave disso, ao invés dessas pessoas, esses radicais, virem lutar com alguém do seu tamanho, como eu digo, eles buscam as crianças em creche e escolas, desamparadas porque não estão com o apoio das famílias e estão sozinhas numa sala de aula. Então o mais grave é que também eles, é como se fosse um MMA, em que eles não querem lutar com ninguém do tamanho deles. Eles querem lutar com as crianças. É como se a sociedade brasileira hoje assiste o MMA, imagine um lutador de tamanho adulto com uma criança, tendo como oponente uma criança. É isso que está acontecendo na prática. Eles estão usando as escolas e as creches como um macabro MMA, onde eles pretendem manipular a formação moral e a sexualidade dessas crianças. E o mais grave, sem o conhecimento das famílias. E aqui eu quero abrir um parêntese para o fato de que, independentemente do conteúdo, é muito importante salientar que as famílias não estão sabendo disso. E para agravar a situação, como muitos não conhecem os seus direitos, não conhecem essas leis, o que acontece? Essas famílias acham que tem que ser assim mesmo. E não é, está errado. É uma violação da dignidade humana da criança, porque ela é um ser em desenvolvimento e a lei e a Constituição determinam que ela seja preservada de situações degradantes ao seu entendimento. É uma violação aos direitos da família, porque quem tem o direito na formação moral dos filhos são os pais. E é uma violação dos direitos do professor. Eu queria aqui dar uma ênfase ao fato de que os professores estão sendo ilegalmente obrigados a ministrar essas aulas com conteúdo sexual. E é importante frisar isso, porque não há um antagonismo entre famílias e professores. Os professores, ao serem obrigados a ministrar esses conhecimentos sexuais em sala de aula para criança, eles estão sendo expostos ao risco jurídico, porque as famílias têm o direito, diante da violação dos direitos do filho e dela própria família, elas têm o direito de procurar a justiça. Para quê? Para propor uma ação de indenização por danos morais. Em Brasília, um juiz foi procurado por uma família. A família disse ao juiz: essa criança de 11 anos, disse o pai, estava na biblioteca, pegou um livro infantil. Quando levou o livro para casa, esse livro infantil que ela pegou na escola continha conteúdo obsceno. O que o pai fez? Foi a um advogado, o advogado propôs uma ação de danos morais,
contra a escola, porque tinha um livro obsceno na biblioteca. O juiz condenou a escola a pagar 30 mil reais de danos morais à família e à criança. Isso já aconteceu no nosso país, em Brasília. Em Brasília e em outras situações houve condenações semelhantes. Bem, eu vou daqui a pouco dar uma dica para você. Como é que você pode se proteger desse negócio aí? Como é que você pode exigir seu direito nesse negócio aí?